Amém? Vamos orar. Graças te dou, ó Deus, pela tua palavra. Tua lei é perfeita e refrigera a alma. Teu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Teus preceitos são retos e alegram o coração. Teu mandamento é puro e ilumina os olhos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em teus preceitos medito, e observo os teus caminhos, deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Desveda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os teus testemunhos são meu prazer, os meus conselheiros. Ensina-me, ó Deus, o caminho dos teus estatutos, e eu os guardarei até o fim. Deleitar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra para sempre, ó Senhor. A tua palavra está firmada nos céus, ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Antecipo-me à alva da manhã e clamo. Aguardo com esperança as tuas palavras. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra. Anelo por tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que minha alma viva, para que eu te louve. Ajude-me as tuas ordenanças, ó meu Deus. Amém? Então acabamos de fazer a oração da palavra. Agora vamos dar continuidade à leitura do livro de Juízes, no capítulo 16. Neste dia... Não, 16 não. Capítulo 15. Neste dia... Vamos aos capítulos 16, 17 e 18. Este dia 16 de março, vamos aos capítulos 16, 17 e 18. 16 de março, capítulo 16, 17 e 18, no livro de Juízes. Tá? O livro de Juízes, ele é na ordem numérica, ele é Josué é o sexto livro, né? Juízes é o sétimo, tá? Josué é o sexto livro e Juízes é o sétimo livro. Por quê? Porque os 5 primeiros livros são os Pentateuco, é o livro da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem Josué e Juízes, ou seja, então é o sétimo livro. Estamos aí no sétimo livro da Bíblia Sagrada, de 66 livros, que no Primeiro Testamento tem 39 e no Segundo tem 27. Estamos no sétimo livro, tá? Essa leitura anual. Então hoje, 16 de março, vamos ler os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Juízes. Vamos lá. Que diz assim: Sansão levou embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Né? Como disse na live passada.
O livro de Juízes, ele se resume à vida de Sansão. Porque tudo isto o povo de Israel cometia. Se prostituía com outros deuses, adorava outros deuses. E tudo isso Sansão fez. Por quê? Porque quando Deus dava livramento a eles, eles viviam em paz por um período de tempo. Mas quando aquele juiz que Deus usava, que deu o livramento, morreu e falecesse, o povo novamente se prostituía com os ídolos, abandonando e quebrando a aliança, ou seja, traindo a aliança do Deus Todo-Poderoso. Então não foi diferente com Sansão. A cada vitória que Deus dava a Sansão, depois da paz, depois que ele ficava em paz, ele correria atrás de uma prostituta, ou seja, traindo a aliança que Deus tinha com ele. Então, tudo isso é a sombra da vida de Sansão, como o povo de Israel vivia. Por isso que diz assim no 16: certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os dois batentes e os ergueu, junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata, que é a moeda da época lá. E aqui, como essa Bíblia ela é NVT, nova versão transformadora, ela com certeza está falando alguns ciclos de prata, pesos e medida. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que torna tão forte e como poderia ser amarrado se conseguisse soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo, mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto inteiro, como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com o pino de tear. De novo, ela gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou, de uma vez, o cabelo do tear e do pano.
Então Dalila disse: Como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes, e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Ou seja, o segredo aí não estava no pacto do cabelo, quando Deus disse para a mãe dele que não passaria sobre a cabeça dele navalha, né? Até porque ali o corpo físico dele estava corrupto desde as primeiras tentativas de enfraquecer. Mas foi porque ele comeu o mel do cadáver morto. Ali só foi o passo para a sua decadência. Então, gente, Deus nos purifica de toda a maldade. Ele nos dá o escape e nos fortalece para a gente ficar firmes depois de uma tribulação ou uma tentação. Só que se nós, que somos do corpo de Cristo, brincar com a palavra de Deus, com o corpo dele, que somos nós, que somos a igreja, que somos morada do Espírito Santo, que somos templo dele, nos contaminando novamente com aquilo que é morto. O que é morto? Morto é tudo aquilo que não tem vida. Morto são as coisas do seu passado. Mortos são os seus pecados que já foram mortificados na cruz de Cristo. Pelo sangue de Jesus você foi remido, você foi lavado, você foi transformado. E você volta de novo a fazer as coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. Isso são alianças com a morte. Então foi isso que Sansão fez. E o pecado ele é tão assim, doce como o mel. Porque Sansão ele pegou do mel do cadáver morto. Ou seja, você foi para o mundo morto e lá começou a praticar de novo aquelas coisas, pecados, né, prazerosos como o mel. E você começa a decair, começa a morrer. Então, isto foi aqui uma luz, uma sombra de como é que nós morremos espiritualmente. Não era o cabelo de Sansão, porque aqui vai dizer que o cabelo dele cresceu de novo. Mas ele não, no cabelo dele crescer, a força dele não volta, porque o Espírito Santo saiu dele. Mas quando ele se arrepende dos seus pecados, reconhece que errou, é que Deus vinga todos os filisteus que maltrataram ele. Porque uma vez que nós somos sarados, uma vez que nós somos curados, o que Deus quer é que nós vivamos em sua presença. Senão nós vamos ter o fim que nem Sansão. É Deus te curar de uma doença e você voltar para o mundo. E lá você adquirir a doença de novo. E Deus te curar e levar você para a glória. Porque você rejeitou o chamado do Senhor. Então, irmãos, cumpre o seu chamado.
cumpre o trabalho de evangelista. Até Jesus voltar, temos que ficar firmes na rocha que é Jesus, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Então, não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus Dagon. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo, Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. Nosso Deus, que destruía a nossa terra. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós. Agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor. Aqui, ó, ele orou. Essa oração dele foi verdadeira. Foi uma oração de arrependimento. Soberano Senhor, lembra de mim novamente, por favor. Ou seja, ele suplicou: ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Ou seja, aqui nesta versão nós vemos a parte que é arrancada dos olhos dele. Mas vamos já tirar esta dúvida, tá? Vamos continuar aqui. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentaram o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos, né? Então vamos aqui. Isso aqui rapidão, aqui. Só para a gente tirar uma dúvida aqui. Sansão e Dalila, versículo 6. Essa é a leitura do dia 16 de março, é o capítulo 16, 17 e 18. Estamos no capítulo 16, certo? Estamos no capítulo 16. Isto. Capítulo 16. Diz assim, ó. É no versículo 15 que Dalila, né, consegue aí o segredo dele. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir
com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram. Até aqui, ó. Eu que não percebi. Hasta aqui. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Aqui embaixo ele ora, né, pedindo. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus. Fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então, essa é a vida de Sansão. O quanto ele matou mais pessoas em vida, né? Cadê? Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Aqui, ó. Sansão matou mais pessoas quando ele morreu do que em sua vida, que vivo, né? Então, quando ele morreu, ele matou bastante pessoas. A mesma coisa é Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele salvou todo mundo. Todo mundo está salvo. O mundo todo. Sim. Aí você pergunta de mim: sim, mas todo mundo? Sim, todo mundo. Todos os malfeitores, todos os ladrões, todos os assaltantes, estupradores estão salvos? Sim. Se eles confessarem que Jesus é Senhor deles. A salvação ela foi dada para todo mundo, de graça, por meio do sangue de Cristo. É tipo assim: pega esse cupom, tem X valor, faça dele o que quiser. E a pessoa não pega, não dá valor. A mesma coisa é o sacrifício de Jesus. Ele já pagou a dívida que nós tínhamos. A cédula que era contra mim e contra você, a dívida que era contra mim e contra você, Jesus pagou na cruz. Ou seja, ele cancelou, debitou. Não devemos mais nada. Porém, a única coisa que Jesus quer é que nós entregamos a ele as nossas vidas. Porque essa dívida, se a gente morrer sem ele, vamos direto para o inferno. E para o julgamento que depois dele, se não tiver Jesus, é para o fogo do inferno. Para o diabo e seus anjos. Porque o preço da sua vida Jesus já pagou. Agora ele quer que você devolva a sua vida a ele. Porque é você que vai ficar devendo ele. Entendeu? É assim que funciona. Todas as suas dívidas na cruz de Cristo estão pagas. Mas você só vai debitar a sua vida, você só vai debitar o perdão dos seus pecados se você entregar sua vida a Jesus. Porque o seu direito à vida hoje está na cruz de Cristo. O nosso direito hoje de vida, o nosso direito de viver, de ter esse fôlego que nós respiramos todo dia, está na cruz de Cristo. E se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o quê? O mundo. Mundo aí, esse mundo se refere às pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja,
Deus deu seu próprio Filho a morrer para o mundo, para todo mundo. Porém, se o mundo crê em Cristo, será salvo. Se não crê, já está condenado. E a palavra de Deus é Jesus, saiu da boca dele essa palavra. Então você não pode dizer que você está salvo sem confessar Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Agora vamos para o capítulo 17. Vamos aqui aprender sobre os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe, eu a ouvi. Certo dia, disse a sua mãe, ele falou para a sua mãe, eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou as suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu que roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse, dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, constituiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal, ou seja, ele mesmo criou a sua própria crença, ele mesmo criou a sua própria igreja, ele mesmo se tornou pastor dele mesmo. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Olha só o que o Senhor fala para mim e para você. Se você quer abrir um ministério e não tem o Espírito Santo, você vai abrir do seu jeito, você vai fazer o que você quiser, você vai agir da forma que você quiser. Por quê? Porque você não está ligado na videira, que é Jesus. Tem gente que não é chamado e se torna ser chamado. Tem gente que não é ungido e se unge por conta própria. Então aqui, para este cidadão não foi diferente. Ele criou o santuário, criou a capa sacerdotal e fez o seu sacerdócio, ou seja, ele mesmo criou a sua própria igreja. Não tem o Espírito Santo, não foi ungido por ninguém. Porque aqui, neste período dos juízes, Israel aqui não tinha rei. Não tinha ninguém que governasse sobre ele, ou seja, nem Deus governava sobre Israel, porque Israel rejeitou o governo do Senhor. Então, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, é você abrir uma igreja e dizer assim, bom, a igreja é minha, o que eu fizer aqui, se não está me fazendo mal, se não está fazendo mal a ninguém, eu vou fazer aqui o que eu quero. Aí você começa a pregar a palavra de Deus com os seus próprios entendimentos, com o seu próprio discernimento, com a sua própria visão de entender e visão de olhar. Aí você começa a pregar um monte de heresia. E você diz, se não está fazendo mal a ninguém, então vamos continuar fazendo. Só que aqui é a palavra de Deus. Você não pode brincar com ela. Porque a palavra de Deus ela é viva. E se você usar a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos, Deus vai lhe cobrar. Ele vai entrar no meio da sua igreja. Ou ele vai acabar com você, ou você vai ter que se render aos pés dele. É tudo ou nada. É a morte ou é a vida. Foi assim que ele falou para Josué. Quer dizer, falou não, foi assim que Josué falou para o povo de Israel. Vocês aí que querem viver de qualquer jeito, vivam. Porque hoje eu escolho a bênção. Hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir a lei de Deus. Se você quiser servir as heresias aí, fiquem para lá. Entendeu? Então, é por isso que ele fala aqui que em Israel não havia rei e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E hoje não é diferente. Cada ministério
É cada igreja abrindo por aí, ministério grandes que começou na sombra do Espírito Santo, que hoje estão brigando pelos bens que esse ministério tem, brigando por dinheiro, famílias se matando por causa de dinheiro, ministério sendo dividido por causa do dinheiro, porque chegou ao ponto que, como está aqui em Juízes, cada um faz o que quer, não tem mais santidade, não tem mais a essência da consagração e o temor a Deus. Certo dia, um jovem levita, que vivia em Belém, de Judá, chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim, e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu, sou levita, de Belém, de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu te darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse, agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho o levita como meu sacerdote. Por quê? Porque só podia assumir o cargo de sacerdote se fosse levita. Se não fosse levita, não poderia de maneira nenhuma. Tá? Aqui é diferente. Este levita ele não foi nomeado por Deus, muito menos pelo Espírito Santo, mas foi nomeado por homens, como acontece nos dias de hoje. Você não é chamado pelo Espírito, você se torna ser chamado por você mesmo. Você se unge, depois diz que foi Deus quem te chamou. Igual nos profetas no tempo de Jeremias, Isaías. Vocês ouvem esses profetas e Deus diz, eu não mandei ninguém falar em meu nome. Eu não mandei ninguém profetizar no meu nome. Profetizam deles mesmos. Profetizam do que eles querem que o povo quer ouvir. Entendeu? Então aqui não foi diferente. Aí no capítulo 18 em diante, lemos assim. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar o território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram, quem trouxe para cá e o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu, fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram, pergunte a Deus se nossa viagem será bem sucedida. Por quê? Porque era levita. Levita era o único cidadão que tinha acesso a falar com Deus. Direto. Tá? Era o levita que falava. Deus não respondia a ninguém, a não ser aos levitas. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem, olha só. Tome cuidado, irmão. Quando você começar a convidar pregadores para a sua igreja e começarem um movimento de revelação daqui, dali. Deus diz que eu vi isso na sua vida. Deus me dá hoje a confirmação X. Sendo que você não está passando por aquilo. Ou dias depois diz que vai acontecer, não acontece, tome muito cuidado. Porque nem todo mundo é chamado. As pessoas se tornam chamadas. E nem tudo é do Espírito Santo. Tá? E diz assim este homem levita. Diz para o povo de Dan, vai em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Sendo que nem Deus disse isso para este levita. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila com os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança.
pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané-Dan. Dali, prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida e o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel, do que a casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que você me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e o seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstituiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Viu aí como constitui falsos profetas? Como constitui obreiros, pastores que não foram chamados pelo Espírito Santo, com a força do braço, violência, com palavras maliciosas, com mentiras, com falsas verdades, né? Então hoje a manipulação ela é uma arma muito estratégica por Satanás. A manipulação. Se alguém conseguir dominar bem a palavra de Deus e chegar a uma cidade onde ninguém conhece a palavra de Deus e começar a pregar ao contrário, ele vai ganhar muita gente, entendeu? Porque as pessoas não conhecem
a verdadeira palavra de Deus, porque não há lei. Mas quando há lei, o Espírito Santo vai revelando a você que a palavra é dele. E você não vai ser enganado por ninguém. Então, entendeu? Aqui em Israel, nesse período, cada um fazia o que queria. Não tinha rei. Eles tinham rejeitado Deus como seu governador. Então a gente fica aqui no capítulo 18, nesse dia 16 de março, e vamos prosseguindo até a próxima leitura, no dia 17, no nome de Jesus.